café, eu disse, vamos subir, presidente, vamos lá, presidente. Mas antes de subir, presidente, tem uma tarefa grande para o Juventude, né? Copa do Brasil na área, o Juventude encara o Atlético Mineiro, que é um jogo difícil, um adversário dificílimo, e o primeiro jogo amanhã já na Arena MRV. Presidente, como é que tá o Ju aí para encarar essa bronca? Certamente encarar a pressão da torcida do Atlético, que é apaixonada. Enfim, o Atlético que no Brasileiro faz uma campanha ali de meio e tal, mas o Juventude vem fazendo uma grande Série B. Como é que é essa divisão aí de atenções nesse momento no Juventude, presidente? Pois é, né? Como eu disse, é uma bronca, né? É um jogo que aqui é sempre difícil. Mesmo a Juventude, quando transita na Série A, sofre, né? Aqui em Minas, porque o Atlético sempre tem uma força muito grande aqui. Então é um jogo de atenção, apesar da gente estar muito bem numa Série B, é uma série de categoria inferior à Série A, né? Então a gente não tem nem muito parâmetro para saber como será esse enfrentamento. Só sabe que sempre é muito difícil e não pode ter erro, né? Mas se a gente olhar aqui, presidente, os times que estão nesta oitavas de final da Copa do Brasil, a gente tem o Juventude e tô vendo aqui o Fortaleza, que são os times que não estão na Série A, porque os demais são todos os times da Série A, ou seja, a bronca ela é grande, mas o Juventude está num seleto grupo, né, presidente? Então isso é um indicativo de que o trabalho, ele, de certa forma, ele está sendo bem feito. São times da Série A mais o Juventude e o Fortaleza. Então o Juventude pode não estar tendo o parâmetro de jogar com esses times, mas entre os times da Série B, o Juventude ele se destaca nesse aspecto. O momento nosso na Série B é um momento muito bom, né? O Fortaleza também tá um momento bom. Também está bem, também tem um grande time. Então isso dá claro, uma certa confiança em algo que se torna possível para nós, né? Mas a gente sabe o tamanho do Atlético, a gente sabe a dificuldade que vai ser, a gente sabe que se a gente passar, a Juventude é um azarão, né? Isso é bem claro. Mas ao mesmo tempo a gente tem uma certa tradição na Copa do Brasil. Exato. Mesmo quando a gente estava na Série C, quando a gente teve exatamente essa ordem de confrontos, né? São Paulo e Atlético lá em 2016, a gente acabou sendo eliminado pelo Atlético, mas com uma injustiça de um gol anulado, que não deveria ter sido anulado, e daí acabou indo para os pênaltis e acabamos ficando fora. Espero que isso não aconteça dessa vez. Aquele jogo, aquele que fica engasgado, aquele jogo que fica assim, que não sai da cabeça, né? Mesmo 10 anos depois, né? E que agora aconteça diferente, né? Mas é uma vantagem que o Juventude tem de decidir em casa. Eu sempre sou partidário dessa tese, presidente, que tudo bem, o primeiro jogo é o que pode decidir, ok, mas jogar na frente da tua torcida no último jogo é o que importa mais, né? Não sei, eu tenho essa perspectiva. Eu também concordo, principalmente se tu tem que virar um resultado, né? Porque a gente tem aí na história da Copa do Brasil, sempre assim, se tu inicia o primeiro jogo mal e tu joga em casa, às vezes tu tem aquele ânimo maior para conseguir virar um resultado muitas vezes difícil, que foi o que aconteceu ali com nós, com o São Paulo, né? Com a força do Jacone, a gente conseguiu dar a volta e recuperar. A gente está recuperando algumas imagens ali da TV Papo aqui na nossa live também, mostrando bastidores do Juventude e tudo mais. E esse jogo da volta já vai ser em seguida também, né? Porque o jogo é sábado e terça, não tem muito tempo para trabalhar, não tem muito tempo de recuperação, né? Um jogo quase colado no outro, como vão ser os demais confrontos, na verdade, aí de Copa do Brasil, né? Eles são muito próximos, a CBF acabou aproveitando esse intervalo para colocar o jogo um jogo em cima do outro. Então, passado o jogo de amanhã, que vai ser 7h30, já tem que projetar a terça-feira, né, presidente? É rapidinho já para encarar de novo o Atlético. Pois é, a gente jogou terça, né? E agora já tem esse jogo, já joga a terça de novo. E até estava com medo das chuvas, né? Senão ia dar algum problema logístico aí para nós. E ainda bem que deu uma melhorada e nossa logística até que não ficou tão ruim. Então a gente amanhã mesmo não, domingo a gente volta durante o dia, metade da tarde a gente já vai estar em Caxias. Na verdade não tem muito tempo para fazer muita coisa, também. Um pequeno ajuste na segunda e já joga, né? Mas pelo menos não passa tem jogos aqui que a gente acaba
viaja de madrugada e chega de noite, né? Então é bem complicado quando é Caxias, né? Porque às vezes até o próprio aeroporto aí de Caxias não tem teto, enfim, nessa época de inverno é bem complicado, né? Acaba afetando a logística, né? O Juventude tem esse detalhe a mais. E o que o senhor projeta, presidente, de público na terça-feira? Porque o horário, a gente sabe que para Caxias o horário é um pouco cedo, 7h30, né? Tem muita gente que sai do trabalho. Aqui em Porto Alegre também é ruim esse horário 7h30. O ideal seria umas 8h30, que não é tão tarde, mas também não é tão cedo. O que o senhor faz de estimativa de público? E o Juventude projeta fazer alguma promoção, enfim, algo para chamar mais ainda o torcedor para o jogo da terça-feira? A gente está fazendo uma promoção para os sócios, que eles podem comprar mais ingressos com valor com desconto. A gente projeta aí de 10 a 12 mil pessoas, até pelo horário, como tu falou, é um horário que acaba que as pessoas estão saindo do trabalho e chegam na hora de entrar, né? Já no jogo, às vezes já acontece... A meia horinha tem gente entrando ainda no Jacone. É isso que eu ia dizer. Às vezes tu tá no final do primeiro tempo, tem gente entrando, né? Pela dificuldade que é o trânsito ali do centro de Caxias e chegada às empresas, né? Mas a gente projeta um bom público, sim. O Jacone, quando ele chega a 10 mil pessoas, ele já tem uma pressão bem boa. Já dá para ferver, já dá para fazer um caldeirão. E, presidente, falando um pouco da Série B, enfim, o Juventude faz uma campanha de regularidade, né? Teve o jogo agora, o último, que foi bem difícil, o Juventude conseguiu uma vitória, né, na reta final da partida, mas uma vitória importantíssima em cima do Avaí e se mantém numa posição, porque mudou, né? Para quem tá um pouco desavisado, a Série B esse ano os 2 primeiros sobem direto e do terceiro ao sexto jogam um outro campeonato, né, presidente? Então, olha, o Juventude tá numa situação... diria sei lá, tá no camarote ali, porque tá em segundo, né? Que é a posição que dá vaga direta, né? Que é uma competição extremamente difícil ainda e com muitos jogos pela frente, né? Pois é, a gente está na metade da competição, agora que a gente iniciou rodada 20, turno, né? E tem que se manter ali, né? Tem que ficar sempre entre primeiro e segundo ali, a gente sabe que no final daí a pontuação fica mais difícil de obter, começa a ter muito empate, né? Começa a ter mais dificuldades, então a hora é agora de a gente tentar fazer aí uma pontuação maior para poder ter um pouquinho mais de tranquilidade, sabendo que a Série B sempre é na última rodada que se decide tudo, né? É um campeonato de regularidade também, né? Mas esse ano tem essa diferença do formato, né? Do terceiro ao sexto, tendo que disputar ainda uma outra fase, né? O primeiro e o segundo é que tem vaga direta já na Série A ano que vem, então tem esse componente. Vão ter mais jogos, na verdade, para quem não conseguir subir direto, né? A gente até brinca, né? A gente não sabe como é que vai ser isso. Se a gente ficar entre quinto e sexto vai ser ótimo. Se a gente ficar entre terceiro e quarto vai achar horrível, né? Só no final do campeonato que a gente vai saber se a decisão foi boa ou não. Porque a gente tem uma tabela até para quem não, né? Como teve Copa do Mundo e tal, aquela loucura, a gente acaba perdendo um pouco o foco. Mas o Criciúma tá na liderança com 40. É uma vantagem de 5 pontos em relação ao Juventude, que tem 35. Depois o Operário também tem 35. Fortaleza 34, Vila Nova 34, Novo Horizontino 33. Daí fechamos aí os 6 primeiros que estão aí nesse processo de classificação, né? Seja direto ou indireto. E daí a briga vai e já tem, né, uma diferença em relação ao Atlético Goianiense, que é o primeiro fora desse G6 aí, que tem 31 pontos. Mas como o senhor disse, são muito difíceis. Tirando ali o América Mineiro, a Ponte Preta, que está com 9, o América com 11. E vou colocar os dois que estão com 20, né? O Londrina e o Avaí. A briga, tem gente, por exemplo, o Ceará, que é um grande, está lá embaixo, né? Está quase na zona de rebaixamento. Então tem muita coisa para acontecer ainda, né? Zé, todo ano tem alguém que dispara e depois acaba se atrapalhando. Tem gente que está lá atrás e acaba subindo. Nós mesmos ali, quando a gente subiu em 23, a gente ficou algumas rodadas em penúltimo e último ali, depois acabou recuperando. Então não dá para... Série B não dá para brincar, não. E não dá para travar nada, porque muda muito. O campeonato acaba mudando e sempre muito. O negócio é ter a gasolina, né? Gasolina para se manter aí sempre nessa ponta de cima. Daqui a pouco cai uma posição, sobe uma, mas se mantém entre os primeiros. Isso é o fundamental.
Para a gente fechar o papo, presidente, tem mais 3 minutos antes do noticiário das 9. Uma questão quanto a negócios, presidente, que até o nosso setorista do Grêmio estava comentando aqui hoje. A situação do Mandaca, presidente, que o Grêmio tem interesse. Evoluiu alguma coisa? O Juventude realmente só libera o jogador se tiver alguma compensação financeira? Porque tem contrato, né? Ele tem contrato com o Juventude até o final dessa temporada, né? O Mandaca tem esse contrato conosco, a gente já deixou claro, né, que a gente não vai fazer uma liberação sem valores, até porque a gente até teve a opção de vender ele com bons valores no começo do ano e escolheu, né, manter ele justamente para aumentar a qualidade do grupo. Então não tem lógica alguma a gente liberar com valor baixo ou sem valor, né? Sim. Então, a princípio ele continua até o final do ano. Ele estava até lesionado, já voltou para esse jogo, ele já vai estar disponível para ser utilizado. Deve ser titular então já amanhã, já tem condições de voltar normalmente ao time então, porque ele estava fora realmente, né? A Carol Freitas até estava comentando comigo hoje à tarde aqui no programa que ele estava voltando já de lesão, né? Então, mas é um jogador que o Juventude, segurando ele até o final do ano, pelo menos o Juventude tem a garantia de ter um cara de qualidade, né? Que perder essa altura do campeonato complicaria, né, a vida do Juventude, né? Isso, né? Como eu te disse, é um jogador realmente de alto nível. A gente recebeu proposta no começo do ano, no mínimo 5 clubes de Série A para adquirir o passe dele e a gente escolheu, né, manter ele. Então, e ele é um atleta muito comprometido, ele é diferente realmente assim também. Interessante, o clube acaba aceitando, né? Isso com certeza. Você faz a análise, é uma proposta que faz boa compensação financeira, ok, daí tá tudo certo. Presidente, sorte, sucesso amanhã, vão estar na torcida, vão estar acompanhando obviamente o Juventude amanhã, e tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta, vão transmitir na terça-feira, enfim, tomara que o Ju passe aí, porque entra uma grana boa também, né? Esse Pix da CBF aí, todo mundo quer da Copa do Brasil, e tomara que vá pra conta do Juventude aí na terça-feira, e claro, a gente acompanhando aí direto com a nossa Gaúcha Serra aí, o Juventude nas batalhas da Série B aí. Grande abraço, muito obrigado. Abraço, sempre à disposição. Abraço.